Antropologia teológica, nosso comentário diz: o estudo da doutrina do homem nos ajudará no entendimento de diversas doutrinas. E é claro que o estudo do homem vai nos ajudar até no entendimento sobre a pessoa de Deus, já que ele vai colocar sinais da divindade em nós, ele vai colocar a sua imagem em nós. Como Deus inseriu a sua imagem no homem, podemos compreender algo sobre Deus no estudo do homem, pois a imagem de Deus no homem tem esse propósito. O estudo da doutrina do homem nos ajudará a entender doutrinas como santificação, que está ligado diretamente ao homem, Só o homem ele pode se purificar, se santificar, se recuperar de um estado ruim. Os anjos que caíram, eles não têm essa oportunidade, eles não se arrependem. Além da santificação, vamos entender também sobre a salvação, sobre arrependimento, lembrando que arrependimento é algo que só a humanidade pode fazer. Por exemplo, os anjos também, como eu disse anteriormente, eles não se arrependem, eles não têm como se arrepender das suas falhas. Também sobre regeneração, se eles não se arrependem, os anjos não vão se regenerar. Quando estudamos os anjos, não temos como estudar o arrependimento ou regeneração, pois eles não experimentam esse processo. Vamos lembrar que está escrito: aos anjos que pecaram, ele não os perdoou, mas os reservou na cadeia da escuridão. Porque Deus não perdoa também? Porque eles não se arrependem. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando a carne fraqueja, o espírito do homem está pronto para funcionar como uma memória, como arrependimento, como consciência pesada, e assim fazê-la mudar de caminho. Já os anjos são só espíritos. Se eles pecaram, significa que o espírito se corrompeu. Uma das grandes questões do ser humano é de onde vim, qual a origem, e para onde vou, qual o destino. Até hoje a ciência busca uma resposta para essa questão sobre a origem do homem. A ciência ainda não consegue explicar a origem da primeira célula viva. Eles falam o seguinte: olha, tudo que existe aqui na Terra foi formado nas estrelas em algum momento. Agora, como surgiu a primeira vida, a primeira célula viva? Então, segundo a Bíblia, Deus primeiro criou os céus e a terra, e depois Deus vai começar a criar primeiro os vegetais, que já é alguma célula viva, depois os animais e, por fim, o homem. Então, a ciência não consegue explicar como que o Big Bang, que é a explicação deles para a origem da vida na Terra, e vamos lembrar também que é uma explicação que eu considero anti-evolucionista, porque o Big Bang ele afirma que o universo começou. O Big Bang afirma que o universo ele não é eterno. E antes disso, todos os cientistas afirmavam: não existe criador, todos entre aspas, Os cientistas ateus afirmavam: não existe criador, o universo é eterno. E acabou que no século XX, através do Big Bang, ficou provado que o universo não é eterno. Com isso ficou um problema para os ateus explicarem. Então, como o universo veio à existência? A esperança deles era a teoria chamada, a teoria de Steve Hawking, que eles chamavam a teoria dos multiversos, ou seja, esse universo teria surgido a partir de outro universo. Isso primeiro está errado, porque se a ciência prova que a matéria não é eterna, que ela tem origem, vai apenas transferir. Algum dia, em algum universo, eles teriam que tratar da origem daquele universo. Porém, Steve Hawking, 10 dias antes de morrer, ele deixou um artigo para publicação, e esse artigo afirmava, Steve Hawking, o que ele fala hoje em física, todo mundo assume como verdade, falava, já faleceu.
E ele afirmou que a teoria do multiverso tem que ser abandonada porque ela jamais poderá ser provada. Se for verdadeira, os homens jamais conseguirão provar. Então, tem que esquecer essa teoria. Então, hoje, a única teoria válida, a única teoria que a ciência diz que deve aceitar é a teoria que diz que o universo começou. E se o universo começou, se não teve um tempo que não existia matéria, nós temos que concluir algo que não era matéria, ou alguém que não era matéria, que era espiritual, tem que ter dado origem às coisas que são materiais. Então, e além de onde vim, também é perguntado sobre qual o destino do homem. Cada vez que alguém parte desse mundo, nós fazemos essa pergunta, né? Às vezes em sepultamento eu já ouvi pessoas perguntarem: será que minha filha pode me ouvir? Será que meu irmão pode me ouvir? Será que minha mãe pode me ouvir? Nós sempre falamos, e não tem como eles nos ouvirem, né? Só Deus, e claro, os anjos também que o acompanham, mas os homens que partem desse mundo não tem como saber do que está acontecendo aqui no mundo depois da sua partida. Então, qual a resposta para onde vou? Qual o destino? Então, a Bíblia, ela deixa claro que o homem, ele é um ser eterno. Deus criou o homem matéria, mas o homem também ele é espírito e alma. E espírito e alma são eternos. Então, o homem ele vai passar a eternidade descansando com Deus ou em sofrimento. Essa disciplina estuda o homem em sua totalidade, buscando a resposta para essa indagação, né? De onde eu vim e para onde vou. Essas duas principais também, e aquela pergunta que eles fazem, né? Quem sou eu? O que é o homem? Quem somos nós? Então, a primeira coisa que nós observamos é a religiosidade do homem. Até bem pouco tempo não se conhecia nenhuma tribo, nenhum povo que não tivesse nenhum tipo de adoração. Mas acabaram encontrando aqui no Brasil um grupo chamado os Pirahãs, que eles afirmam não acreditarem em nada que eles não possam ver ou tocar. Então os ateus têm se mostrado aí muito felizes, né, dizendo que finalmente encontraram um povo que não adorava nenhum Deus, né? Por quê? Porque os ateus, os materialistas, eles dizem que o homem evoluiu e em algum momento da história, algum homem começou a inventar uma história de uma divindade para ajudá-lo, que teria criado e para outras questões. E um dos argumentos que os cristãos usavam, né, os criacionistas, era o argumento dizendo, olha, não dá para dizer que um tenha inventado porque a religiosidade está em todos os povos, né? Já encontramos aí 10 mil povos e todos eles têm algum tipo de religiosidade, adoram alguma divindade. E os ateus estão felizes agora porque encontraram um que não tem nenhum tipo de divindade. Antes eles estavam perdendo de 10 mil a 0, agora estão felizes porque estão perdendo de 10 mil a 1. E quero citar um exemplo para vocês sobre humanidade bem interessante, sobre a questão da teoria da evolução, né? Tem um instituto nos Estados Unidos chamado Salk para estudos biológicos. Ele comparou o cérebro de um homem a 1000 HDs de 1 terabyte. Por exemplo, esse meu notebook ele não tem 1 terabyte, né? Ele não chega a 500 gigabytes. Então 1 terabyte é muito espaço, seriam 1000 gigabytes, né? E eles disseram o seguinte, que o cérebro humano ele pega 1000 terabytes, 1 milhão de gigabytes, e que essa capacidade do cérebro conseguiria armazenar todas as informações que existem na internet hoje. Mas mesmo assim, esse cérebro tão incrível, a ciência diz que é obra do acaso, né? Como diz o biólogo Richard Dawkins, nós estamos aqui, foi um grande golpe de sorte. Se as coisas não tivessem acontecido coincidentemente como aconteceram, nós não estaríamos aqui. E aí são centenas
de coincidências que tem que ter acontecido, desde a distância precisa que nós estamos em relação ao Sol, ao tamanho do Sol também, o tamanho da Lua, porque a Lua aparece certinha no tamanho do Sol, sendo ela 400 vezes menor que o Sol, é porque ela está exatamente 400 vezes mais perto e eles parecem do mesmo tamanho, mas a diferença é muito grande, é uma bolinha de gude na frente de um prédio de 40 andares. Então todas essas coisas são alguns exemplos para nós pensarmos que não tem como o homem ser obra do acaso. Você organizar, o acaso organizar um cérebro, né, que até hoje o homem está trabalhando e não consegue fazer coisa semelhante.